Neste momento, eu quero vos falar com respeito às 7 trombetas do Apocalipse. Sabemos que haverá um período da grande tribulação. Essa grande tribulação será 3 anos e meio. Mas antes dessa grande tribulação, haverá uma falsa paz, como está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. O apóstolo São Paulo profetizou da seguinte maneira: quando houver dizer paz e segurança, lhe sobrevirão repentina destruição. Aí nós vemos que é o anticristo, que ele irá surgir para fazer uma aliança com Israel. Não somente com Israel, mas com toda a humanidade. Israel é o centro. Mas a Bíblia deixa claro que a igreja não passará pelo período da grande tribulação, porque o próprio apóstolo São Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, ele diz que a igreja são filhos da luz, não é filho da ira, não é filho da noite. Essa ira, essa noite significa o período da grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, também está bem claro ali: como guardaste a palavra da minha perseverança, da minha paciência, também eu te guardarei da hora, do momento, da provação que há de vir para provar todos que habitam sobre a terra. Então nós sabemos que a igreja do Senhor está passando seus últimos minutos aqui na terra. E o Senhor está perto de vir arrebatar a sua igreja. No entanto, no Apocalipse nós vemos 7 selos, 7 trombetas e 7 anjos, pelo quais eles irão executar o juízo de Deus nesta humanidade que desprezaram, o tempo da graça. A Bíblia diz que Deus sempre falou ao homem, de diversas maneiras pelos profetas. A primeira maneira de Deus falar para com o homem foi através da sua natureza. A Bíblia diz que Deus manifesta a sua glória, o seu poder, os seus atributos, tanto visível como invisível, pelas coisas que foram criadas. Aí está a natureza, o mundo, dando prova de que Deus existe. O salmista Davi diz, Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, Deus falou de diversas maneiras. Depois Deus falou pela mensagem escrita, depois veio a pessoa de Jesus Cristo. Deus falou pelos anjos. Também os anjos tinham grande serviço, Os anjos Deus utilizava no Antigo Testamento. Nós vimos a primeira vez a aparição dos anjos ali quando Adão pecou. A Bíblia diz que Deus colocou querubim, para que o homem não entrasse no jardim e não comesse da árvore da vida e vivesse eternamente. Os anjos sempre tiveram o seu papel. Quando Jesus nasceu, os anjos também vieram. O anjo veio, está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 8, versículo 14. O anjo apareceu e disse: eis que eu vos trago nova de grande alegria, que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador do mundo. E depois no céu apareceram um exército, um coral de anjos cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade. Então aí nós vemos a aparição dos anjos, a ação dos anjos no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento houve uma restrição, porque esse papel agora coube à igreja. Mas a Bíblia diz também que eles estão a serviço daqueles que irão herdar a salvação. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos são ministros de Deus que estão a serviço daqueles que são salvos, Então os anjos também estão agindo, livrando também. Então no Apocalipse, nós vemos no capítulo 8 do Apocalipse, nós vemos a abertura do 7º selo. Os 7 anjos
as 7 trombetas e 4 primeiras trombetas. Então esses anjos, eles estão preparados já para um tempo determinado. Então nós vemos 7 trombetas em Apocalipse. Então nós vemos a primeira trombeta foi tocada e a catástrofe veio sobre esse mundo. O segundo anjo tocou a sua trombeta, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. No entanto, Jesus diz que quando o 7º anjo tocar sua trombeta, então o mistério de Deus, o propósito de Deus será executado a este mundo. O 7º anjo é aquele anjo que o apóstolo São Paulo, ele profetizou que ele vos diga um mistério, né? Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 54. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olho, quando o anjo tocar a última trombeta que o apóstolo Paulo está falando aí, é aquela última do Apocalipse, né? Quando o anjo tocar aquela trombeta, então o mistério de Deus será revelado, o castigo de Deus virá a este mundo. Então nós vemos uma expressão que está no Apocalipse, capítulo 7, versículo 11 e o versículo 15, com respeito a esse anjo, né, que diz, quando ele trocar a trombeta, mais ou menos uma expressão bem clara, que nos traz uma observação, quando o 7º anjo tocar a sua trombeta. Vamos conferir aqui, capítulo 7, versículo 11 ao 15. Quando o 7º anjo tocar a sua trombeta, então o mistério de Deus será revelado a este mundo, né? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seu servo. E deixa claro aqui, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que o anjo tocou a trombeta. Assim está escrito: e tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequeno e a grande, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então aqui nós vemos já, quando o anjo tocou a sua trombeta, então houve essa voz no céu: o reino deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então está bem claro aqui, quando esse anjo tocar a trombeta, a igreja vai ser arrebatada da terra. Então o castigo de Deus virá a este mundo. Então nós vemos já na Bíblia, tudo já está registrado, o que vai acontecer neste mundo. No entanto, nós estamos vivendo o evangelho da graça, o evangelho da misericórdia, o evangelho do perdão de Deus. Mas no período da grande tribulação, a Bíblia diz que 3 anjos irá pregar o evangelho eterno. Só que esse evangelho eterno é o evangelho do juízo de Deus, do julgamento de Deus. O primeiro anjo irá pregar este evangelho da seguinte expressão: adorai somente aquele, o Criador dos céus e da terra. O segundo anjo irá proclamar, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia,
mãe da prostituição. É a igreja apostata que tem desviado o homem do verdadeiro Deus. Então esse sistema religioso também vai cair, vai ser destruído. E o terceiro anjo também disse: quem adorar a besta e aceitar o seu carimbo tomará parte do cálice da ira de Deus. Então está bem claro aqui que o juízo de Deus está prestes para vir a este mundo. O período da graça, o período da misericórdia de Deus está chegando ao fim. Mas eu quero neste momento lhe falar que Deus sempre avisou, sempre alertou quando estava para agir com a humanidade. Nós vimos isto na época de Noé, quando aqueles habitantes daquela época, aquela população daquela época, se distanciaram de Deus e começaram a praticar todo tipo de pecado. E a Bíblia diz que o castigo de Deus estava para vir. Então Deus levantou Noé, pregoeiro da justiça, alertando aquela população que Deus iria mandar um dilúvio. Mais ou menos 120 anos Noé pregou, o juízo de Deus, e o povo não acreditou. Então, terminando de construir aquela arca, quem acreditou? A família de Noé entrou na arca e o dilúvio veio a este mundo. E há 2.000 anos faz que a igreja do Senhor está pregando, está proclamando que Deus vai arrebatar sua igreja e que o seu juízo virá a este mundo. E o homem tem zombado, tem escarnecido, cada vez mais tem se afastado de Deus. Mas que você queira ou não queira, a Bíblia é a revelação de Deus escrita. E a todos os dias ela está se cumprindo. É só você analisar, ver que muitas coisas já que ela profetizou se cumpriram. E o restante também irá se cumprir, porque o próprio Jesus Cristo disse que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Todas elas irá se cumprir. Nós vimos o mundo já está se mobilizando, se preocupando, O mundo está em uma decadência moral, espiritual, política, quase ingovernável aí. O mundo suspira pelo um libertador, mas a Bíblia diz que irá surgir o anticristo, o homem da iniquidade. Deus permitirá a operação do erro para aqueles que não deram crédito na verdade. Mas a igreja está ciente de que Jesus está voltando. Então, neste momento, você está ouvindo e vendo este vídeo. Eu estou aqui neste momento não como um profeta, mas estou como um pregador da infalível palavra de Deus, que é a verdadeira profecia, e ela não falha, que todas essas coisas irão acontecer, irão vir sobre a este mundo iníquo, distante de Deus. Mas você está sendo alertado neste momento. Deus está levantando os seus pregadores, os seus mensageiros, para propagar a sua palavra através dos meios de comunicação que todos estão à disposição de todos agora. Então você está sendo ciente neste momento de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Nela está registrada que foi Deus que criou o mundo, foi Deus que criou todas as coisas que existem no mundo, tanto aí invisíveis, que sejam os anjos, que são os tronos, que sejam principados, quanto os que são visíveis. E o mundo está aí como prova da existência de Deus. Está também na pessoa de Jesus Cristo, que veio a este mundo como prova também. E agora estamos de posse da revelação escrita, que é a palavra de Deus. E também Jesus profetizou dos sinais também, que seriam também evidência de que ele estaria voltando. Então você não deve se considerar como inocente. Deus não
terá ninguém por inocente, porque queira ou não queira, o homem está ouvindo a palavra de Deus. Se você acredita ou não, a palavra de Deus está sendo propagada. Então, a grande tribulação será o cálice da ira de Deus. 3 anos e meio, que a Bíblia diz, o próprio Jesus dizendo, se aqueles dias não fosse abreviado, ou seja, terminado, nenhuma carne iria sobreviver. Mas terá um fim este período. Deus levantará também nesse período da grande tribulação 2 testemunhas. Não são Moisés e Elias, como muitos dizem aí, pelo fato de Moisés morreu e ressuscitou e está no céu. Elias, ele não provou pela morte física, como Enoque também não provou pela morte física. Então, há uns que dizem que são Elias e Moisés porque não morreram. Então, aí nós vimos que não pode ser porque Moisés morreu. Então, pela lógica, seria Elias e Enoque, que foram os 2 que não morreram, mas não são nenhum desses 3 personagens. Então, que a Bíblia diz que Elias viria, quando a Bíblia fala em Malaquias, que o profeta Elias viria e restauraria os corações dos pais, os filhos dos filhos dos pais, não quer dizer que foi o próprio Elias, foi na ousadia, na coragem de Elias, assim como Elias enfrentou os profetas, né? Então João Batista também enfrentou os seus adversários. Então o sentido da palavra que Elias viria é na ousadia, que quando perguntou a João Batista se ele era Elias, ele próprio disse que não era Elias, ele era a voz do que clamava no deserto. Então Deus levantará, né, 2 personagens com as características, com ousadia, como assim foi Elias, como foi Moisés, e usará eles com poderes sobrenaturais, provando realmente que Deus existe e que está agindo. Então Deus permitirá no governo do anticristo que essas 2 testemunhas sejam mortas e elas serão colocadas em praça pública e aquele mundo não cristão iníquo, os governantes, né, aliado ao anticristo, irão se vangloriar porque destruíram aquelas 2 testemunhas que eram uma oposição ao seu sistema. Mas a Bíblia diz, depois de 3 dias e meio, o Espírito de Deus vai entrar naquelas 2 testemunhas e eles irão ressuscitar, irão subir para o céu, aí dando uma prova que houve a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, nós devemos acreditar, no entanto, nós devemos crer que Deus é infalível em seu projeto, em seu plano. Deus não se deixa se escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, ele irá colher. Então o Apocalipse está para se cumprir. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja e o cálice da sua ira será derramado a este mundo iníquo, depravado, que amaram mais o pecado do que a Deus. Mas neste momento você está sendo alertado. Só tem um meio de você escapar do juízo de Deus, é Jesus Cristo, e Ele lhe convida você neste momento a ir a Ele, para que Ele possa lhe conceder uma eterna salvação. Somente Jesus Cristo é a verdadeira paz, porque a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Haverá uma paz, sim, mas uma paz falsa que será quebrada, mas Ele virá para arrebatar a sua igreja, e o cálice dele será derramado a este mundo, e depois ele implantará o seu governo milenial, ele vai reinar por 1000 anos aqui na terra, porque essa é a profecia bíblica, que quando ele ressuscitou, os apóstolos perguntaram, será este o tempo que tu restaurarás ao reino de Israel? Jesus disse, não vos compete saber o tempo e as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Então, estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação do evangelho, da misericórdia, do perdão, para a salvação de todos, tanto gentil como judeu. Mas o propósito de Deus, a aliança de Deus de restaurar o reino de Israel, ele irá cumprir
na sua íntegra, e esse dia está voltando. Então que nós possamos cada dia se conscientizar de que a Bíblia é a verdadeira profecia, é a verdadeira palavra de Deus, e que aqueles que têm essa consciência, que cada dia pregue, evangelize, usando os meios sociais que estão à nossa disposição, porque é tempo de dizer a este mundo que Jesus está às portas.